Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um assunto que, olha, sempre gera faísca. Aqueles comentários, digamos, pouco lisonjeiros, ou até abertamente negativos, que atores de Hollywood já fizeram sobre o Brasil. Sabe aquelas declarações que viralizam e causam um rebuliço danado? É disso que a gente vai falar hoje. Isso mesmo, um tema quente. E é bom alinhar desde já, né? Nossa análise se baseia em relatos públicos, notícias, entrevistas que foram combinados. E o nosso foco aqui são especificamente atores e atrizes, porque tem outras listas por aí com comediantes, músicos. Sim, a gente fez esse recorte nos atores de cinema e TV. Exato. Aqueles que em algum momento falaram algo sobre o Brasil que não pegou nada bem. E olha, o cardápio é variado, viu? Tem desde o que foi vendido como piada, mas ofendeu muita gente, passando por críticas à paixão, talvez excessiva dos fãs. Sim, a intensidade dos fãs brasileiros é um ponto recorrente. Até comentários bem diretos sobre a nossa infraestrutura ou segurança. Enfim, tem pano pra manga. Ok, vamos desvendar isso. Sem dúvida. E revisitar esses casos é um exercício interessante, não só pela memória do barulho que causaram, né? Mas porque eles funcionam como um termômetro de como certos estereótipos sobre o Brasil, assim, continuam circulando lá fora. Um ponto que as fontes levantam é que é bem relevante é que em muitos casos veio um pedido de desculpas depois. Verdade. Isso sugere ou um arrependimento genuíno ou pelo menos uma consciência do impacto negativo que a fala teve por aqui. Uma gestão de crise, talvez. Exato. Então a nossa proposta aqui é mergulhar no contexto de cada episódio desses, entender a reação que provocaram e, mais do que isso, tentar extrair o que esses incidentes podem nos dizer sobre a imagem do Brasil no exterior. Preparados? Vamos lá. Vamos começar com um caso emblemático de um filme grande filmado aqui, com astros de ação gigante. Já sei de quem você está falando. Sylvester Stallone, claro, e a polêmica durante a divulgação de Os Mercenários. Foi lá em 2010, na Comic Con de San Diego. O filme tinha tido cenas importantes gravadas no Rio de Janeiro, né? E aí, no meio da apresentação, ele solta essa. Lá você pode explodir o país inteiro e eles ainda dizem obrigado e aqui está um macaco para você levar para casa. É de cair o queixo, realmente. Uma frase que choca pelo absurdo. Totalmente. E o interessante é analisar as camadas dela, né? A defesa padrão que ele usou depois ao se desculpar foi a da piada. Sim, a clássica foi só uma piada. Mas mesmo como piada, ela carrega um peso imenso. Primeiro, essa imagem do macaco como souvenir. Nossa! É um reforço direto daquele estereótipo de exotismo quase primitivo, sabe? Uma visão antiga da América Latina que parece difícil de morrer em certos imaginários. E a parte de explodir o país e ouvir obrigado, o que isso revela, na sua opinião? Aí entra o segundo ponto problemático. A sugestão de uma passividade, quase uma subserviência brasileira diante da força ou do capital estrangeiro. É como se ele dissesse que o Brasil aceitaria qualquer coisa, até a própria destruição simbólica, em troca da atenção ou do investimento de Hollywood. Combina o exótico com o submisso. É um coquetel de clichês bem negativo. E isso vindo de alguém que acabou de filmar aqui, usando locações, mão de obra local, soa ainda pior, né? A reação de revolta foi totalmente compreensível. Faz todo sentido. A desconexão entre a experiência real de filmar aqui e a representação que ele fez na piada é gritante. E essa questão da percepção dos estrangeiros sobre o comportamento local nos leva a outro caso, também de 2010, mas focado na interação com os fãs. Taylor Lautner. Ah, o astro de Crepúsculo. Lembro bem desse caso. Sim. Ele esteve no Brasil para promover Lua Nova e logo depois foi ao programa do David Letterman, um talk show de enorme audiência nos Estados Unidos, e a descrição que ele fez da chegada ao aeroporto no Brasil foi intensa. Ele usou termos como assédio agressivo. Sim, ele pesou a mão nos termos. Falou que as fãs agarravam nossos pés e braços, descreveu como loucura e finalizou com um não quero voltar.
Foi bem taxativo. Esse caso é fascinante porque ele toca diretamente na questão da intensidade do fandom brasileiro, que é, assim, reconhecido globalmente. Existe um fervor, uma paixão na forma como os fãs brasileiros demonstram seu apreço que, bom, para culturas talvez mais reservadas... Ou para celebridades acostumadas a um certo distanciamento. Exatamente, pode ser interpretada como invasiva ou até assustadora. Mas a linha entre entusiasmo e assédio é tênue, não é? Uhum. E onde entra a perspectiva cultural aí? Exatamente aí. O que para muitos fãs é a expressão máxima de carinho e admiração, o toque, o grito, a tentativa de aproximação física, pode colidir frontalmente com as expectativas de espaço pessoal e segurança de uma celebridade internacional. A fala do Lautner, embora talvez exagerada na generalização, afinal nem todo fã age da mesma forma, expôs essa diferença cultural. Uma diferença na manifestação do afeto e na própria definição do que é um comportamento aceitável de fã, né? Perfeito. E não houve um pedido de desculpas formal, o que talvez indique que, da perspectiva dele, a experiência foi realmente negativa e ele não sentiu que precisava se retratar por descrevê-la assim. Parece que foi um choque cultural que gerou ressentimento dos dois lados. E por falar em intensidade de fãs, mas agora no ambiente digital, tem o caso do Tyler James Williams, o eterno Chris de Todo Mundo Odeia o Chris. Esse é mais recente, de 2016. Ah, o famoso spam brasileiro? Esse mesmo. Ele usou o Instagram, de forma bem direta, para pedir que os fãs brasileiros parassem de inundar os comentários das fotos dele com mensagens em português. O famoso spam com bordões da série ou o onipresente Come to Brazil. Ele disse algo como: Brasil, eu amo vocês, mas se não pararem com o spam em português, vou ter que começar a bloquear. E ele bloqueou mesmo alguns usuários, né? Esse episódio é um retrato muito claro de um fenômeno da internet brasileira. Essa prática de marcar território em perfis de celebridades estrangeiras, com comentários em português, memes, piadas internas, virou uma característica quase folclórica da presença brasileira online. Mas por que isso acontece tanto com brasileiros? Você tem alguma teoria? Além da brincadeira, claro. Olha, é complexo. Pode envolver um desejo de ser notado pela celebridade, uma forma de expressar identidade nacional num espaço globalizado, ou simplesmente um comportamento de grupo que se retroalimenta. Um começa e muitos seguem na onda, sabe? Entendi. Para quem participa, pode ser divertido, uma forma de pertencimento. Mas para quem recebe, como o ator deixou claro, pode ser genuinamente irritante. Polui a sessão de comentários, dificulta a interação com fãs de outros países. É interessante como a cultura do meme e da participação massiva online brasileira se manifesta dessa forma tão peculiar. E o mais curioso é que depois disso tudo, ele acabou estrelando um comercial aqui no Brasil que brincava justamente com essa situação toda do spam. Uma reviravolta bem irônica. Sim, o que mostra também uma capacidade de capitalizar em cima da própria polêmica, né? Transformando o incômodo inicial em oportunidade de trabalho e talvez numa forma de reconciliação bem humorada com esse público tão engajado. É verdade. Bom, saindo um pouco da interação com fãs e entrando nas críticas mais estruturais. A gente chega num caso que também deu o que falar, envolvendo o ator Russell Crowe. Aqui a coisa fica bem interessante. O caso do filme Noé, né? Exato. Foi em 2014, durante a divulgação do filme. Ele deu uma entrevista ao Fantástico, aqui no Brasil, e não mediu palavras para criticar a infraestrutura que encontrou. Falou do aeroporto, das ruas, do trânsito. A descrição foi: um caos total, pior do que imaginei. Foi uma crítica bem contundente. Esse tipo de comentário é sempre delicado. Por um lado, vamos ser honestos. Problemas de infraestrutura urbana, trânsito caótico, aeroportos com dificuldades são questões reais e amplamente debatidas pelos próprios brasileiros. A crítica em si sobre o conteúdo pode ter fundamento. Então qual foi o problema? Foi o tom, a generalização talvez. Provavelmente uma combinação. A forma como a crítica é expressa por uma figura estrangeira, especialmente uma celebridade de alto perfil, pode facilmente soar como arrogância. Como se estivesse olhando de cima para os problemas locais, sabe? Sim, entendo. A frase "pior do que imaginei" pode passar uma sensação de superioridade
ou de um choque quase ofendido com a realidade encontrada. Além disso, tem sempre o risco da generalização. A experiência numa cidade, ou mesmo em trajetos específicos, sendo transformada numa avaliação sobre o Brasil inteiro. É verdade. A reação de parte da imprensa na época, que apontou um tom elitista, reflete justamente essa sensibilidade. É diferente quando a crítica vem de dentro e quando vem de fora, com esse possível verniz de desprezo. É a diferença entre a autocrítica que busca solução e a crítica externa que pode parecer apenas julgamento, né? Exatamente. Amy Fox acabou evocando. Ah, esse caso. Pois é, esse caso é de 2011 e o contexto torna ainda mais bizarro. Ele estava promovendo a animação Rio, um filme infantil sobre o Brasil. E numa entrevista, ao ser perguntado sobre o que o atraiu no projeto, ele soltou algo como: "Ah, eu sempre gostei do Brasil por causa dos sites adultos. Amo as mulheres daqui." A ligação foi direta, explícita. É chocante. Primeiro, pela total inadequação ao contexto de um filme infantil, né? Totalmente. Segundo, por verbalizar de forma tão crua um dos estereótipos mais problemáticos associados ao Brasil no exterior. O da hipersexualização e especialmente da mulher brasileira. Essa visão reduz a complexidade cultural e social do país a um destino de turismo sexual ou a um fetiche. É muito redutor. E por que você acha que esse estereótipo específico é tão forte e persistente quando se fala do Brasil lá fora? De onde vem isso? Olha, tem raízes históricas que remontam talvez a imagens construídas desde o período colonial, passando por representações na cultura pop ao longo do século XX. Pensa na imagem da Carmen Miranda, por exemplo. Era complexa, mas foi muitas vezes simplificada lá fora como puramente exótica e sensual. Faz sentido. Soma-se a isso a exploração da imagem do carnaval e de certas paisagens de forma sexualizada pela publicidade e pelo turismo. Esse imaginário se cristaliza. E é reproduzido, às vezes até inconscientemente, como talvez no caso do Fox. Ele pode nem ter tido a intenção de ofender, mas simplesmente reproduziu um clichê que para ele parecia normal ou engraçado. Mas as consequências vão muito além da ofensa, né? Com certeza. Reforçam preconceitos, podem impactar a forma como mulheres brasileiras são vistas e tratadas no exterior e contribuem para uma visão distorcida e muito limitada do país. É realmente lamentável ver isso ressurgindo, ainda mais num contexto como aquele. Bom, para a gente finalizar essa rodada de exemplos, tem um caso mais recente, de 2021, que teve uma natureza um pouco diferente, mais ligada ao mundo do esporte. Envolve o ator Matthew Lewis, o Neville de Harry Potter. Ah, sim, o da final da Copa América? Isso. Ele, durante a partida entre Brasil e Argentina, acho que era a final mesmo, foi às redes sociais e chamou o Neymar de patético. E depois comemorou bastante a vitória da Argentina. Sim, esse caso gerou um burburinho principalmente entre os fãs de futebol. Mas a análise geral, e eu concordo com ela, é que se encaixa mais na dinâmica da rivalidade esportiva. Ele é inglês, torcedor apaixonado de futebol e estava claramente torcendo contra o Brasil naquele jogo específico. Não era sobre o Brasil em si. Então foi mais uma provocação clubística do que uma crítica ao Brasil como um todo. Exato. Embora tenha usado uma palavra forte, patético, direcionada a um ícone do esporte brasileiro, o contexto era o calor do momento de um jogo importante. Diferente dos outros casos que a gente discutiu, não parece haver aqui um reforço direto de estereótipos culturais, sociais ou de infraestrutura sobre o Brasil, entende? Entendi. É mais uma manifestação de clubismo e da paixão, às vezes bem ácida, que o futebol desperta. Claro que, mesmo provocações esportivas podem tocar em sensibilidades nacionais, mas o fundo da questão parece ser outro. Entendido. Bom, depois de passar por esses casos todos, Stallone e a piada do macaco e da explosão, Lautner e a crítica aos fãs, Tyler James Williams e o spam, Russell Crowe e o caos da infraestrutura, Jamie Foxx e a hipersexualização e até o Lewis com a provocação no futebol. Ufa! O que a gente pode tirar disso tudo? Que panorama emerge dessa análise? Olha, o que fica muito evidente é a recorrência de certos temas e, principalmente, a persistência de visões estereotipadas sobre o Brasil. O Brasil que aparece nessas falas é muitas vezes um lugar exótico e primitivo, como no caso do Stallone,
ou desorganizado e caótico, Crow, ou definido por uma sexualidade exacerbada e, digamos, disponível, Fox. Aham. E mesmo a questão dos fãs, né? Com Lautner e Williams, acaba por vezes sendo lida lá fora através de uma lente que beira o exótico ou fora de controle. E como as fontes originais que compilaram esses casos apontam, o fato de incidentes assim continuarem acontecendo indica que essas imagens distorcidas ainda têm muita força no imaginário internacional. É preocupante. E mesmo quando há uma crítica que poderia ser válida internamente, como a de infraestrutura do CRAU, o jeito como ela é dita por um estrangeiro famoso parece mudar completamente a recepção, não é? Sim, totalmente. E isso revela muito sobre a relação complexa que o Brasil tem com sua própria imagem e com o olhar externo. Existe uma sensibilidade à crítica que vem de fora, talvez fruto de um histórico de representações negativas ou simplistas, sabe? Sim. Quando a crítica vem embalada num tom que soa arrogante ou generalizante, a reação tende a ser defensiva, quase imediata. Por outro lado, a intensidade das reações, especialmente hoje em dia nas redes sociais, também mostra um público que não é mais passivo, um público que contesta essas visões e exige respeito, exige uma representação mais fiel e complexa do país. Uhum. Mesmo que alguns desses comentários não tenham tido uma intenção explicitamente maliciosa, eles acabam funcionando como gatilhos para debates importantes sobre identidade nacional, preconceito cultural e o poder, da voz de uma celebridade global. Fica claro, então, que essas falas, intencionais ou não, tocam em feridas abertas, em sensibilidades que foram moldadas por como o Brasil se sente percebido ou mal percebido pelo resto do mundo. As reações inflamadas que muitas vezes se seguem são um reflexo disso, desse desejo por um olhar mais justo e menos caricato sobre nós. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final para quem nos acompanha. Algo para a gente pensar além dos casos específicos que discutimos hoje. Se esses episódios mostram como a crítica ou comentário vindo de fora pode ser recebido com tanta intensidade, como será que isso se compara com a forma como nós mesmos, brasileiros, lidamos com essas mesmas questões internamente? Boa pergunta. Será que somos mais tolerantes com a autocrítica do que com a crítica externa, mesmo quando apontam problemas semelhantes? Ou, talvez, pensando na dinâmica digital que a gente viu com Tyler James Williams, até que ponto a velocidade e o alcance das redes sociais hoje em dia não só amplificam a fala inicial da celebridade, mas também potencializam a escala e a paixão da resposta do público, para o bem e para o mal. Fica aí a reflexão.